Olá, nós conversamos com o Dr. Rafael Ferres, presidente do CREFITO São Paulo. Falamos sobre mercado, sobre perspectivas e sobre a demanda pelos profissionais de terapia ocupacional. Acompanhe esta entrevista exclusiva. Nós temos uma diferença bem grande entre essas duas profissões, né? No caso da fisioterapia, nós temos um contingente de fisioterapeutas do estado de São Paulo, com um número muito maior de terapeutas ocupacionais, mas ainda com campos de trabalho consideravelmente amplos, né? Mas no caso da fisioterapia, a gente consegue atender toda a demanda que nós temos no estado de São Paulo. Já na terapia ocupacional, nós temos um nível crítico de formação de profissionais. Então, mesmo no serviço público, no serviço privado, em hospitais, clínicas, nós temos muitos campos de trabalho para terapeutas ocupacionais. Inclusive, eu quero parabenizar aqui ao Norte, porque está se esforçando, né, não medindo esforços, para que o curso aqui seja aberto. Na região, nós não temos outro curso, né, então é fundamental que nós formemos novos terapeutas ocupacionais na região para que ocupe esse vazio assistencial que nós temos hoje, não só aqui na região, mas no estado de São Paulo e no Brasil também. Nós temos ainda muito campo de trabalho. A gente tem em média 90 mil fisioterapeutas no estado de São Paulo e 6 mil terapeutas ocupacionais. Então você vê que a discrepância ela é muito grande. E são profissionais que eles atuam em um processo de cuidado. Então não é uma consulta única. Eles têm toda uma relação de cuidado que leva um tempo em diversos atendimentos. Então, a gente precisa de formar mais esse tipo de profissional, porque você tem uma demanda de atendimento, um contingente de trabalho que ainda precisa ser suprido. No caso da terapia ocupacional, é um nível crítico, mas na fisioterapia a gente ainda consegue atender boa parte dessa demanda no estado. Com certeza, né? Assim, na terapia ocupacional nós temos um desafio para que a sociedade ela entenda qual é a figura do terapeuta ocupacional, né? Quando a gente pensa nesse profissional, nós temos que pensar que tudo que exige ocupação, tudo que exige o nosso fazer, precisa da presença do terapeuta ocupacional, seja no contexto escolar, seja no contexto social, seja no contexto de saúde funcional. Então, nós precisamos da presença dele. Então, um paciente, quando sai de uma UTI, por exemplo, nós tivemos uma pandemia recentemente, ele não deveria sair sem antes ter um acompanhamento terapeuta ocupacional. Não é o que a gente vê, infelizmente, por conta de toda essa escassez de profissional, mas quando um paciente está num déficit escolar, ele precisa de uma atenção de um terapeuta ocupacional. Quando ele está treinando atividades de vida diária em casa, por exemplo, ele precisa de um terapeuta ocupacional. Então é um campo muito vasto, que talvez, pela escassez de profissional, a sociedade ainda não entendeu a importância disso. Então eu entendo, né, que quando a sociedade reconhecer a figura do terapeuta ocupacional, nós teremos uma procura pela formação desse profissional muito grande. Nós temos diversas legislações, né, sanitárias e de recomendações do Ministério da Saúde para que terapeutas ocupacionais ocupem alguns espaços. Então, por exemplo, num serviço de assistência social, num serviço de assistência à saúde mental, nos hospitais nós precisamos ter terapeutas ocupacionais, é norma da vigilância sanitária. Para que uma UTI, por exemplo, funcione, ela precisa oferecer assistência de terapia ocupacional. Então, nós temos diversas normas que são administrativas, que são legais, para que seja cumprida, né? Infelizmente, muitos desses espaços, né, públicos e privados, não seguem essas normas, mas o CREFITO ele faz uma fiscalização intensiva nesse sentido, mas nós temos dois problemas, né? Primeiro, o não cumprimento da norma, que o CREFITO faz a fiscalização, mas também nós temos o vazio assistencial por conta dessa contingência de formação que ainda é escassa. Hoje nós fazemos uma atuação muito forte no serviço público. O que nós percebemos é que o serviço público ele tem um déficit de profissionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, né? E que a gente precisa entender, compreender essas redes de assistência e incluir esses profissionais. O que, em um sentido, é muito positivo, porque nós temos muitas vagas que serão ocupadas e que devem ser ocupadas através de concurso público. Então, do nível mercadológico, para quem, né, quer se estruturar dentro do serviço público, é uma oportunidade muito grande. Mas nós também temos, no estado de São Paulo, entre 700 e 800 hospitais.
Então, são vagas, né? São espaços que também abrem, né? Abrangem a figura do fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fora as quase 15 mil clínicas que nós temos, clínicas e consultórios no estado, né? Então, nós temos muitos campos de trabalho e que podem ser ocupados por esses profissionais. Todo profissional que tiver algum problema, tanto no ponto de vista de confronto, cerceamento da sua autonomia, do seu direito ou prerrogativa profissional, o CREFIT ele tem comissões que vão assessorar, né? Então, por exemplo, no ponto de vista de gestão e empreendedorismo, nós temos uma comissão específica, em direitos e prerrogativas nós temos uma comissão específica e todo um conjunto de câmaras técnicas para assessorar tecnicamente esse profissional e entender a demanda dele, né? Qual que é a demanda dele, qual que é a dificuldade dele, a partir desse entendimento, colocar a nossa procuradoria jurídica, a nossa estrutura administrativa para buscar uma solução em conjunto. Obviamente que o CREFIT ele não pode atuar de forma privada para esse profissional, mas quando é um direito difuso, né, um direito que impacta para a sociedade e que impacta no cerceamento ou no impedimento profissional ou numa dificuldade de oferecer assistência fisioterapêutica ou terapêutica ocupacional, o CREFIT ele sempre vai atuar. Eu agradeço a oportunidade novamente, parabenizo novamente ao Norte. Acho que não só a estrutura docente, mas a estrutura de comunicação. Nós precisamos dessas ideias, né? No CREFIT nós sempre dizemos que boas ideias precisam ter lugar no mundo e que bom que esse lugar no mundo hoje é na UNORTE.